Queridos, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto do lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém, igreja? Texto que é bastante conhecido, né? Fala da pesca maravilhosa. Quando Pedro lançou as redes ao mar, e ali ele pescou uma grande quantidade de peixes, porque ele obedeceu ao Senhor Jesus. E nessa noite eu quero pensar aqui sobre as dificuldades da vida. Irmãos, nós abrimos o culto falando que muitas são as aflições que o justo passa, e nós temos muitas dificuldades na nossa vida. E esse texto aqui ele fala de um momento de dificuldade na vida de um homem, na vida de Pedro. Pedro era um pescador experiente, um pescador muito habilidoso. E um belo dia, mais precisamente uma bela noite, ele saiu para pescar, juntamente com seus companheiros. Prepararam sua traia de pesca, suas redes, e foram para o mar, como um bom pescador faz, e vai pescar à noite, porque de noite é mais fácil pegar os peixes, porque fica arejado, o mar fica arejado, não tem o sol, os peixes vêm para cima. De dia os peixes estão no fundo, de noite os peixes vêm para a superfície. Então quem quer pescar, é mais fácil pescar de noite. Então ele foi, fez tudo certinho, preparou as redes, foi de noite, tudo certo, mas ele não pegou nada. Diz a palavra de Deus que ele ficou a noite inteira lutando, trabalhando, batalhando para pescar, mas ele não conseguiu pescar os peixes que ele gostaria de ter pescado. Porque veja bem, irmãos, o que um pescador espera quando ele vai para o mar, coloca a sua traia de pesca no barco? O que ele espera? Que ele vai pescar, que ele vai trazer peixes, mas não aconteceu como ele esperava. E isso, irmãos, eu vejo que essa situação tem que falar conosco. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera. Quantas coisas você planejou? Quantas coisas você idealizou? Quantas situações da sua vida você trabalhou, fez tudo certinho e não aconteceu do jeito que você esperava? Quantos já passaram aqui por essa situação? Levanta a mão aí. Todo mundo, praticamente. Isso quer dizer, irmãos, que o fato de nós sabermos o que fazer, o fato de nós sabermos como fazer, o fato de termos
toda a capacidade para alcançar os nossos objetivos, isso não é suficiente para que nós tenhamos o êxito que nós esperamos ao final do nosso empreendimento, ou ao final do nosso trabalho, ou ao final do nosso esforço. Talvez você fale assim, mas pastor, não é suficiente. Não é suficiente. E por que não é suficiente, irmãos? Porque não depende só de nós, não depende só da nossa capacidade, não depende só do que nós podemos fazer. Existe uma outra situação que precisa ser trabalhada paralelamente ao esforço que nós estamos vivendo, que é a questão da fé. Não basta você simplesmente se apoiar naquilo que você pode fazer ou na sua capacidade. Você também precisa trabalhar na fé. Você precisa crer. Não basta você saber fazer as coisas, você precisa crer para que as coisas também possam acontecer. Porque existe uma parte do processo da tua vitória que não está nas tuas mãos. Está nas mãos de quem? De Deus. Se Deus não trabalhar com você, você pode se esforçar, você pode fazer o que você quiser, você pode ser a pessoa mais experiente naquilo que você faz, você pode ser a pessoa mais bem capacitada naquilo que você faz. Se o Senhor não te ajudar, se o Senhor não agir para que as circunstâncias à tua volta te favoreçam, você vai trabalhar, agir, e muitas vezes não vai receber o que você gostaria de receber, ou ter o retorno que você gostaria de ter. E aqui, irmãos, nós entendemos que o Senhor estava trabalhando no coração de Pedro. O Senhor estava usando aquela situação para ensinar Pedro a ser um homem de fé. Porque aqui, irmãos, foi o momento que começou a caminhada de Jesus com Pedro e a caminhada de Pedro com Jesus. Pedro era um homem que sabia muito bem desenvolver a sua profissão de pescador, mas Deus usou aquela situação para mostrar para ele que ele precisava mais do que saber pescar, ele precisava saber crer, depender mais de Deus do que de si mesmo. Eu vejo que aqui, irmãos, o Senhor estava trabalhando no coração de Pedro para que Pedro aprendesse a crer, a confiar, a depender mais de Deus. E muitas vezes, queridos, Deus usa os nossos problemas para isso. Sabia? Às vezes os seus problemas, as suas dificuldades, as suas frustrações, elas são vistas por Deus como uma oportunidade para Deus crescer mais no seu coração, uma oportunidade para Deus se tornar mais importante na sua vida, uma oportunidade para Deus marcar uma presença muito mais profunda no seu coração. Às vezes o seu problema é uma oportunidade que Deus usa para que ele possa crescer no seu coração e para que você possa crescer na fé. Porque, irmãos, quando Pedro se encontrou com Jesus de manhã, e o Senhor Jesus mandou ele ir ao mar e lançar as redes, e Pedro começou a obedecer a Jesus, e em obedecendo a Cristo, ele começou a ver o resultado que ele não viu a noite inteira, mas ele começou a ver em poucas horas pela manhã. Naquele momento, irmãos, eu pergunto para os irmãos, Jesus, a visão que ele tinha de Jesus, a confiança que ele tinha em Jesus, a percepção da grandeza de Jesus, aumentou ou não aumentou muito mais no coração dele? Sim ou não, irmãos? Vamos imaginar que Jesus chegasse de manhã e Pedro tivesse com um barco cheio de peixe. Vamos supor que a pescaria dele à noite tivesse sido um sucesso. Teria sentido Jesus mandar ele para o mar, lançar as redes? Ele dependeria de Jesus, como ele dependeu naquela manhã, olhando para o seu barco vazio, sem peixe algum? Irmão, se aquele barco estivesse cheio de peixe, Pedro não ia dar nem atenção para Jesus. Por quê? Porque ele ia estar ali, feliz da vida, com o seu sucesso, com a sua vitória, que ele conseguiu com base na sua própria capacidade, dependendo única e exclusivamente de si mesmo, apoiado na sua autossuficiência humana. Jesus iria falar com ele, não ia dar nem atenção para Jesus. Mas no momento da decepção, da frustração, do barco vazio, ele começou a olhar para Jesus,
ele começou a ouvir Jesus, ele começou a dar atenção para Jesus. Por quê? Porque a situação, o problema, a decepção, a frustração conduziu o coração dele à presença de Jesus. Muitas vezes a gente não quer passar por problemas, mas muitas vezes eles são necessários para que a gente esteja aos pés de Deus, aos pés de Cristo. Muitas vezes os problemas, eles são necessários para quebrantar o nosso coração, para fazer com que a gente se dobre diante do Senhor. Porque, irmãos, se tem uma coisa que é muito fácil de acontecer na vida do ser humano, é o ser humano ficar orgulhoso, é o ser humano ficar cheio de si mesmo. É uma coisa que acontece com muita facilidade, irmãos. Mas quando as dificuldades vêm, quando nós fazemos planos e eles não acontecem como a gente gostaria, quando a gente planeja e trabalha e não consegue, a gente começa a depender mais de Deus e menos da gente. A gente começa a depender mais do agir de Deus e menos do nosso agir. Então aqui, talvez alguém pergunte assim, mas pastor, qual é a coisa boa que Jesus estava operando na vida de Pedro, não deixando ele pescar de noite? Porque, irmãos, eu acredito que nenhum peixe apareceu para Pedro de noite, porque Deus não deixou. Isso é um pensamento meu. Eu acredito, irmãos, que o Senhor falou: todos os peixes para o fundo do mar, fiquem lá, só vem de manhã, quero vocês tudo lá embaixo. Os peixes foram tudo para baixo do mar. Por que, irmãos? Porque Deus manda em todas as coisas, sim ou não? Ele manda ou não manda na circunstância da nossa vida? Ele manda, irmãos. O Senhor não deixou Pedro pescar de noite. Por quê? Porque o Senhor queria quebrar paradigmas na vida de Pedro. O Senhor queria quebrar padrões na vida de Pedro. Pedro achava que era só daquele jeito. O Senhor falou: não é só de um jeito, não é só como você pensa. Eu vou te mostrar que pode ser diferente. Você pode alcançar a vitória de um jeito diferente. Você pode encher o seu barco de um jeito diferente. Você pode ter o sucesso que você precisa de um jeito diferente. Não é só do seu jeito, é do meu jeito. Quando Deus começa a trabalhar isso na vida da gente, irmãos, às vezes dói para a gente, porque a gente se acostuma com um padrão que é nosso. A gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. A gente quer que Deus opere, mas do jeito que a gente está acostumado a ver Deus fazer. E muitas vezes Deus fala: não, eu quero quebrar isso na sua vida, eu quero mostrar para você que eu faço o que você quer, mas de uma maneira diferente. Porque às vezes Deus quer quebrar no nosso coração uma barreira, um orgulho, uma soberba, uma autossuficiência, um entendimento errado que está dentro de nós. Quantos aqui lembram de Naamã? Levanta a mão, quem lembra de Naamã? Naamã era um comandante do exército sírio, um homem poderoso, um homem de fama, um homem respeitado no seu reino, porém leproso. A Bíblia fala que ele era um comandante, que ele era um homem de guerra, que ele era um homem respeitado, porém leproso, tinha lepra, tinha uma doença incurável. E um belo dia, dentro da sua casa, uma menina que ele escravizou, que ele trouxe como escrava de Israel para dentro da sua casa, aquela menina disse: tem profeta em Israel, se o senhor for lá, o meu Deus vai curar o senhor. E Naamã acreditou nas palavras daquela menina. Olha só, irmãos, como é que nasce a fé. Olha só como é que nasce a fé. A fé no coração daquele homem nasceu porque ele ouviu as palavras de fé que saiu da boca de uma menina que tinha fé em Deus. Ou seja, quem tem fé em Deus coloca a fé no coração daquele que não tem. Os irmãos conseguem entender isso? Quem tem fé, quem acredita em Deus de verdade, quando fala, as suas palavras entram com fé no coração de quem precisa crer, de quem precisa acreditar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aquela menina disse: vai lá, comandante. E Naamã foi, pegou um monte de vamos dizer assim, de especiarias, de ouro, de prata, de roupas, e foi ao encontro do profeta. Chegando lá, ele esperava o seguinte: que o profeta viria até ele
colocaria a mão na sua cabeça, oraria por ele e ministraria a cura, e ele sairia dali curado. Foi assim que aconteceu, irmãos. O profeta nem foi ao encontro dele. O profeta mandou o servo Geazi, falou: Geazi, vai lá e manda Naamã dar 7 mergulhos. Aonde, irmãos? No Rio Jordão. 7 mergulhos. O Naamã, qual foi a reação do Naamã, irmão Sebastião? Ficou bravo. O homem ficou irado, né? Por quê? Porque não estava acontecendo as coisas do jeito que ele, na sua cabeça, havia planejado. Como você reage quando Deus não age do jeito que você quer? Como você reage quando Deus faz as coisas diferentes daquilo que você espera? Você duvida? Você questiona? Você fica bravo? Você se revolta? Você fica nervoso? Você briga com as pessoas? Você chuta o cachorro, que não tem culpa de nada? Você briga com a mulher? Briga com o marido? O que você faz quando Deus resolve, na sua infinita sabedoria, fazer as coisas acontecerem de maneira diferente daquilo que você esperava? Então Naamã ficou bravo. A Bíblia diz que ele ficou bravo, irmãos. Ele ficou irado, ele ficou nervoso, porque foi mandado ele pular 7 vezes no Rio Jordão. Porque ele achava o Rio Jordão sujo, e ele era um homem poderoso, um homem nobre. Ele não queria entrar naquela água, ele queria se banhar nos rios lá da Síria, que eram limpinhos. Só que a cura da sua lepra não estava nos rios limpinhos da Síria. Estava onde, irmãos? No Rio Jordão, que ele considerava sujo, que ele considerava um lugar que era indigno da presença dele. Só que a cura dele estava ali. Ele tinha que dar um mergulho ali, e não era um mergulho não, 7 mergulhos, 7. E aí ele pula uma vez, não acontece nada. Pula 2 vezes, não acontece nada. Pula 3 vezes, está leproso ainda. Aí ele pula 4, 5, 6 vezes, e ainda está leproso. Quando a pessoa vai fazendo uma coisa muitas vezes e nada acontece, o que costuma acontecer, irmãos? Quando a pessoa vai, faz e não acontece nada, vai, faz e não acontece nada, o que acontece, irmãos? Desanima. A pessoa desanima, a pessoa é tentada a desanimar, sim ou não? A pessoa é tentada a desanimar. Pô, já pulei 1 vez, 2 vezes, 4, 5, 6 vezes, estou leproso ainda. Mas só que a ordem era 7. A hora que ele pula pela 7ª vez, diz a palavra de Deus que o milagre acontece, que a sua pele fica como de uma criança, um homem velho com lepra. De repente ele olha e a sua pele está novinha, como de uma adolescente, como de uma criança. Porque, irmãos, ele não desistiu. Ele não deixou, irmãos, que a tentação de desistir fosse mais forte do que a sua capacidade de confiar em Deus. Deus não fez como ele queria, mas Deus fez o que ele precisava. Amém? Deus fez o que ele precisava. O que ele precisava? A cura. E a cura veio, não do jeito que ele queria. Ele queria que alguém colocasse a mão sobre ele e ministrasse a cura. Deus falou não. É por esse caminho aqui. Com Pedro foi a mesma coisa. Pedro queria peixes de noite. O Senhor falou peixes de noite? Não, peixes de dia. E aí o que acontece, irmãos? O homem está cansado, estressado. Como é que a pessoa fica depois de um dia inteiro de trabalho? Ainda se for um trabalho forçado, dói o lombo, dói as costas, a pessoa fica estressada. Agora o trabalho de noite, eu acho que é mais estressante ainda, porque geralmente as pessoas dormem de noite. Então quando a pessoa vai trabalhar de noite, ela fica a noite inteira acordada. De dia, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que ela quer ver na frente dela?
Começa com cã e termina com uma pista. Ela quer ver uma cama, ela quer cair numa cama e dormir. Só que o Senhor falou: não, você não vai dormir. Volte ao mar e lance as suas redes. Volte ao mar e lance as suas redes. Não tem uma música que fala sobre isso? Como é que é o nome dessa música? Quem mandou largar a rede, né? Tem essa também. Mas, viu, tem muita música em cima desse episódio. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Ou seja, naquele momento, a palavra do Senhor para Pedro é: enfrente o lugar da tua vergonha, enfrente o lugar da tua derrota, encare ele novamente, vá ao encontro deste lugar, sem lembrar do que aconteceu no passado, mas acreditando que será diferente no presente. E muitas vezes, irmãos, esse é o nosso desafio. Nós temos que enfrentar as lutas, as dificuldades, e muitas vezes passar pelas circunstâncias que nos fizeram chorar, que nos fizeram entristecer, acreditando que será diferente, debaixo do comando de Jesus, debaixo da ação do Senhor Jesus. Aqui, em meio às dificuldades, o que nós podemos aprender? O que Pedro aprendeu? Pedro aprendeu que quando a providência não está nas nossas mãos, ela está nas mãos de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Quando a provisão não está na tua mão, irmã Cida, quando a provisão não está na tua mão, Tião, está nas mãos de Jesus, está nas mãos dele. Ele é o Senhor da providência. A providência estava com Jesus, a provisão estava com Jesus, e eu continuo dizendo que a provisão e a providência continuam com Jesus ainda hoje. Toda a provisão e toda a providência que você precisa, que eu preciso, estão nas mãos de Jesus. Pedro se decepcionou a noite inteira. Foi uma noite escura de decepção, foi uma noite escura de frustração, mas pela manhã, toda a tristeza, toda a decepção, toda a frustração que ele passou naquela noite, foi substituída pela comemoração, pela celebração da vitória de manhã. Por quê? Porque Jesus entrou em cena na vida dele. Porque Jesus entrou em cena. E eu quero dizer para você, querido, o mesmo Jesus que entrou em cena na vida do Pedro lá atrás, ele já entrou em cena na tua vida. Ele já está contigo, ele já faz parte da sua vida, ele te acompanha todos os dias. Então a mesma provisão que foi dada a Pedro, ela existe para você hoje. Jesus mostrou para Pedro aonde estava a provisão de Deus. Jesus orientou a Pedro para que ele chegasse exatamente aonde a provisão e a providência de Deus estavam preparadas para ele. Eu quero dizer para você, querido, é isso que o Senhor faz conosco nos dias de hoje. Nós precisamos confiar nele. Não podemos desanimar porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Não podemos desanimar porque eu lutei, eu trabalhei, eu fiz e não aconteceu ainda. Vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Tudo que Deus tem para você, vai acontecer. Tudo que Deus planejou para você, vai acontecer. Você não pode desanimar. Você não pode deixar a peteca cair. Então nós temos que continuar firmes no propósito de confiar naquele que tem a providência nas suas mãos. Quando você não tiver o controle de nada, Pedro não tinha o controle dos peixes, Pedro não tinha o controle das situações. Quando você não tiver o controle de nada, Deus continua no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo. Assim como o Senhor estava no controle
de tudo que estava acontecendo na vida de Pedro, Ele está no controle da sua vida. O que aconteceu nessa pandemia, irmãos? Deus, através da pandemia que veio em 2020, Deus permitiu que as pessoas sentissem profundamente no seu íntimo que elas estavam totalmente sem controle de nada. Os irmãos concordam comigo? Veio a pandemia, aquela euforia de medo, né? Euforia de medo, assim, que levou o povo para dentro de casa. E aí o povo não sabia se saía, se não saía, se vinha para a igreja, se ia trabalhar. E, vamos dizer assim, todo o sistema de saúde do país ficou em colapso. Tinha médicos que estavam fazendo plantão, virando dia e noite, e superlotação nos hospitais. E aí notícia, toda hora a televisão noticiando: morreram tantos casos, tanto isso, tanto aquilo. E aí as pessoas começaram a ficar apavoradas, com medo. E aí o que acontece? Deu a impressão que ninguém tinha mais controle de nada, no mundo inteiro. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Só que tudo isso aconteceu para que Deus pudesse mostrar que quando nós não temos o controle, Ele continua no controle. Ele continua no controle. Deus tinha que tratar com o mundo inteiro. Deus tinha que usar a Covid, a pandemia, para bater, irmãos, na autossuficiência, na arrogância do ser humano, e dizer: ó, eu sou Deus, eu tenho o controle, busque a mim, venha para mim, me busque, venha para mim. Deus usou a pandemia para chamar a atenção do povo para Ele. Quem estava atento percebeu esse chamado e se voltou para Deus. Quem estava perceptivo viu que era momento de buscar o Senhor, como Pedro. Ele começou, irmãos, a ouvir a Jesus, ele começou a obedecer a Jesus, e as coisas começaram a mudar na vida dele. Qual é o caminho para a mudança chegar na sua vida? Qual é o caminho para a mudança chegar na minha vida? Ouvir a Jesus e obedecer a Jesus. Ouvir a Jesus e obedecer a Jesus. E foi isso que Pedro começou a fazer. Ele começou a ouvir o que o Senhor estava dizendo. E no momento em que o Senhor falou para ele: Pedro, volte ao mar e lance as suas redes. Volte lá para o lugar da tua vergonha. Quem mandou guardar as redes? Volta para o mar. E aí Pedro falou: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E o que aconteceu? Ele foi confiado na palavra do Senhor e lançou as redes confiado na palavra do Senhor, e confiado na palavra do Senhor, ele não foi envergonhado. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, se você se manter firme na palavra, se você agir de acordo com a palavra, se você fizer tudo que está na palavra, você não será envergonhado. Você não será envergonhada. Deus vai te honrar. As suas atitudes serão recompensadas. Aquilo que você fizer vai ter resultado. E as pessoas vão ver que o resultado vem da tua obediência à palavra. Porque, irmãos, naquele momento ali, eu tenho certeza que quando Jesus falou com Pedro, não foi só Pedro que ouviu. Eu imagino que toda aquela multidão que estava ali ouviu e viu tudo o que aconteceu. Ou seja, tudo o que aconteceu na vida de Pedro foi um testemunho de fé para os incrédulos que estavam ali. Pedro foi um instrumento na mão de Deus para mostrar a todos que estavam ali que quem crê na palavra tem vitória. Quem crê na palavra não é envergonhado, pelo contrário, é recompensado por Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui nesse culto de sexta-feira de libertação, você está aqui para crer na palavra, entender que vale a pena confiar na palavra de Deus, porque você não vai ser envergonhado. Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, amém? Contou com o seu irmão se falar: Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. No meio das dificuldades, em meio aos problemas,
nós aprendemos, irmãos, que sempre vai existir esperança de vitória para aqueles que se dispõem a tentar de novo. Tentar de novo. O que Pedro fez? Ele tinha a opção de desistir, de dizer: Senhor Jesus, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou desanimado, vou para casa. Só que o que ele fez? Ele foi tentar de novo. Tentar de novo. Ele foi e ele saiu de lá vitorioso. O que eu quero dizer para você? Tente de novo. Não deu certo uma vez? Tente de novo. Buscou uma vez? Não veio? Busque de novo. Orou uma vez por determinada situação? Ore de novo. Participou de uma campanha de oração, 2 campanhas de oração, 3 campanhas de oração, colocando diante de Deus uma situação, não veio ainda? Participe de outra campanha de oração. Mas tente de novo. Busque de novo. Faça compromissos e propósitos de novo com Deus. Não desista. E muitas vezes o segredo da vitória está em tentar de novo. Agir mais uma vez. Irmãos, o que me chama a atenção aqui, quando eu começo a pensar sobre isso, é que quem vence o cansaço pela fé, quem vence o cansaço pela fé, vai ter vitória no final. Pedro estava cansado, irmãos? E nós? Será que muitas vezes nós não nos cansamos? Existe o cansaço físico, que é aquele do trabalho físico, mas existe o cansaço emocional. Existe o cansaço, aquele cansaço emocional que está dentro da gente, de passar por lutas, de passar por aflições, de buscar, de orar, e de muitas vezes continuar vendo um problema. Isso cansa ou não cansa? Cansa. Só que eu quero dizer uma coisa para você: vença o teu cansaço. Pedro teve que vencer o cansaço dele, você tem que vencer o seu. Ele teve o cansaço dele, relacionado ao problema dele, você tem o seu cansaço, relacionado ao teu problema. Quem tem que vencer o teu cansaço é você. Pedro venceu o seu cansaço, pela fé ele agiu, e no final ele teve vitória. No final ele teve vitória. Eu quero dizer para você: vença o teu cansaço e haja na fé. No final, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória, amém? Quem crê? Amém. Deus vai te dar a vitória. Você tem que crer que o seu esforço não é vão. O que a palavra de Deus diz? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Ou seja, não será sem recompensa, não será sem fruto, não será, irmãos, sem ganho. Vai ter ganho, vai ter fruto, vai ter recompensa, vai ter vitória, se você não desistir no meio do caminho. Deus tem um compromisso com aqueles que vão até o fim. Deus não tem compromisso com quem desiste no meio do caminho. Irmãos, quantos saíram do Egito com Moisés? Quantas pessoas em número, Nicole? 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Era muito povo de Deus no Egito. Por isso que os egípcios estavam preocupados com o povo de Israel. Imaginem, irmãos, é 2 Campo Grande. É 2 Campo Grande que saiu do Egito. Quando eles saíram e foram para o deserto para chegar na terra prometida. Dos 2 milhões que saíram do Egito, quantos chegaram no final? Só Josué e Caleb. Nem Moisés chegou. Irmãos, é fácil a caminhada? Não é. A multidão que chegou no final da terra prometida foi o que nasceu no deserto.
Foram aqueles que durante os 40 anos de peregrinação no deserto, foram nascendo no deserto, mas que não tinham ligação com o Egito. Nasceram no meio da batalha, no meio da luta, no meio da provação, e se tornaram capazes de permanecer até o fim, sem olhar para trás, sem querer voltar para o Egito, porque o coração deles nasceu desligado do Egito. Então isso nos ensina alguma coisa. Nós que estamos aqui precisamos perseverar, irmãos, não podemos desistir, porque está difícil, porque ninguém me ajuda, porque o meu problema é grande, porque a minha dificuldade é diferente da dos outros. Não, irmãos, Deus é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Nós temos que crer assim. Amém? Irmãos, em meio às dificuldades, nós aprendemos que Jesus não entra na nossa vida só para nos abençoar, mas também para colocar um chamado na nossa vida. Diz a palavra de Deus que Jesus abençoa Pedro, como Ele quer abençoar a todos nós. Eu vejo que Ele se preocupa. Quando Jesus vai ali, Ele mostra que Ele está preocupado com as situações da vida de Pedro, que são importantes para Pedro. Jesus não tinha preocupação com peixes, irmãos. A preocupação de Jesus não era pescaria de peixes, mas era importante para Pedro, sim ou não? Pescar peixe era importante para Jesus, irmãos? Para Jesus, não. E para Pedro? Sim. Tem coisas que são importantes para você, que não é tão importante assim para Deus, mas Deus começa a trabalhar para que essas coisas aconteçam, porque é importante para você. Você consegue entender isso? Porque Ele quer o teu bem, porque Ele quer a tua felicidade. Pode não ser muito importante para Ele, mas é para você. Ele vai trabalhar para que aquilo seja trazido na sua mão, para que aquela situação seja levada a êxito, porque é importante para você. Então, para Pedro era importante ter aquela pescaria, ter aqueles peixes, era o sustento dele, ele era pescador. O que é importante para o nosso sustento, o que é importante para a nossa família, o que é importante para o nosso bem-estar, saiba de uma coisa: o Senhor vai trabalhar por isso na nossa vida, Ele vai agir na nossa vida, para que a gente receba o que é importante para nós. Mas mais importante do que receber as bênçãos é viver o chamado de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Porque chegou um momento em que os peixes foram pegos, foram levados para a praia. Só que o Senhor Jesus disse para Simão Pedro: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: de agora em diante você tem um chamado para trazer vidas até a mim. Você tem um chamado para levar o meu evangelho ao coração dos perdidos e trazer essas almas salvas à minha presença. A bênção está aí, mas não é só a bênção. Eu vim trazer um chamado para você. Então eu quero dizer para você, querido, mais importante do que ter as bênçãos de Deus é seguir aquele que nos abençoa. Eu quero perguntar: quem está seguindo Jesus aí? Mais importante do que ter as bênçãos de Jesus é estar com Jesus, é seguir a Jesus, é servir a Jesus. Diz a palavra de Deus que Pedro, ele deixou todos os peixes ali e ele foi seguir a Cristo. Existem momentos na nossa vida em que a gente tem que deixar as bênçãos de lado para fazer a vontade daquele que nos abençoa. Deus te abençoou com uma casa bonitona, aconchegante, mas às vezes você tem que deixar todo aquele aconchego para ir pregar o Evangelho, para estar no culto, para vir para uma escola bíblica dominical. Deus te abençoou com uma televisão de 80 polegadas, amém, glória a Deus por isso, mas às vezes você tem que deixar ela lá e estar na casa de Deus, trabalhando numa tarde alegre, fazendo cachorro quente para as criancinhas, ajudando a cuidar de uma cama elástica. Enfim, as bênçãos são importantes, mas elas não podem ter o domínio sobre a nossa vida. Amém, igreja?
Nós não podemos deixar as bênçãos exercerem sobre nós um domínio, uma governança sobre a nossa vida, que nos impeça de seguir a Cristo. Os peixes, com certeza, que foram deixados na praia, depois cada um levou lá para sua casa, comeram, venderam, fizeram o que tinha que fazer, mas eles priorizaram seguir a Jesus, servir a Cristo, fazer a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. As bênçãos, elas virão até nós, elas nos alcançarão, mas nós não temos que correr atrás das bênçãos, nós temos que correr atrás de quem nos abençoou. Amém, irmãos? Você está correndo atrás de quem? Das bênçãos ou do abençoador? É isso que nós temos que pensar. Nós temos que correr atrás de quem Ele nos abençoa, e à medida que nós corremos atrás dele, as bênçãos vêm junto, as bênçãos vêm e nos alcançam. A gente precisa de saúde, Deus coloca a saúde na vida da gente. Precisa de dinheiro, Deus nos dá dinheiro. A gente precisa de respeito, de reconhecimento, Deus nos dá. Por quê? Porque Ele honra a sua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer depois? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, quando nós nos preocupamos em servir, buscar primeiro o reino de Deus, tudo que nós precisamos, Deus acrescenta. Ele coloca na nossa vida, Ele nos entrega. Por quê? Porque nós estamos fazendo dele a prioridade da nossa vida. Então hoje, eu quero deixar essa palavra no seu coração, para que você realmente creia, primeiro, que a provisão está nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus, amém? Quem está no controle? Jesus. Ele está no controle, a providência está nas mãos dele. As nossas dificuldades, os nossos problemas, muitas vezes é uma oportunidade para Deus crescer na nossa vida e nos levar a crescer na fé, andar na fé. Então, às vezes você vai passar por problema para aprender a ter mais fé em Deus, porque se Deus não te der problema, você relaxa, mas no problema, na dificuldade, você busca mais, você se entrega mais, você se prostra mais diante de Deus. O que disse o apóstolo Paulo? Quando estou fraco é que sou forte. Ele disse isso no momento em que ele falou do espinho na carne. Quando ele disse essa frase, ele estava falando do espinho na carne. Ele estava dizendo assim: me foi dado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse nas minhas revelações. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: foi bom o espinho, porque me fez entender que eu preciso depender mais de Deus do que de mim mesmo. Então, quando ele diz, quando estou fraco e que sou forte, ele estava dizendo, eu sou forte quando estou fraco, porque dessa forma eu estou forte na força do Senhor e não na minha força. Então, queridos, nós precisamos aprender a sermos fortes, não na nossa força, mas na força de Deus. Amém? Fique em pé, vamos estar orando nesse momento. Quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você, aproveitar que é um número pequeno de pessoas. Quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Eu quero ungir a sua vida no nome santo de Jesus. Você vai sair daqui ungido nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem problemas, o Senhor sabe quais são os seus problemas, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas necessidades. Então, nesse momento, venha aqui para frente, feche os seus olhos e vai colocando diante de Deus em oração a sua causa, vai colocando diante de Deus o seu problema.